Caríssimos irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. O nosso Pai São João da Cruz, ele fala que quando a alma já está no estado de afeição espiritual, que é o estado da inabitação divina, Deus vai exigir dela 5 tipos de silêncios para chegar à contemplação total dele. São 5 os tipos de silêncio: o silêncio da língua, dos sentidos, do coração, o silêncio de Deus e o silêncio com Deus. São 5 condições para a alma estar em Deus e fazer a experiência do sagrado já nesta terra. Numa palavra, a santificação, não é? O primeiro silêncio é o silêncio da língua. São João da Cruz diz que é o órgão da palavra, não é? E nela nós tropeçamos frequentemente. Ele diz que a pessoa que não peca pela língua já é um homem santo. A pessoa que é capaz de refrear a sua língua é capaz de refrear todo o seu corpo. Quando eu refreio a minha língua, eu estou na presença de Deus continuamente. Interessante, João da Cruz coloca, nas cautelas, um exemplo. Quando nós colocamos um freio na boca dos cavalos, a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Também ele diz: notai, os navios, por maiores que sejam, eles são impelidos por ventos impetuosos, mas são conduzidos por um pequeno leme. E este leme segue a vontade do timoneiro. Assim é a pessoa que refreia a sua língua. São João da Cruz disse: é um pequeno membro, mas que leva para o inferno tão facilmente. A língua obedece à alma. A língua é um instrumento para louvar o Senhor, para glorificá-lo, para falar com Ele e dele. É esta a função espiritual da língua em nós, não é? Então, São João da Cruz diz que essa língua doutrinada, essa língua trabalhada, praticará com mais facilidade o silêncio. No caso do Carmelo, o silêncio monástico, né? No Carmelo não tem um lugar onde se possa falar mais ou se possa falar menos. Todo mosteiro, toda casa, seja dos homens, seja das mulheres, são lugares de silêncio. As almas são atraídas para o Carmelo pelo silêncio. Durante o dia, as irmãs e os frades, porque, como diz o poeta, a necessidade não tem hora, se comunicam através de sinais, para evitar o uso da palavra. Tirando as 2 recreações no Carmelo, durante o dia, o silêncio é o estado habitual da casa. É o significado da presença de Deus que envolve todo o mosteiro, todo o convento. O silêncio lá da cela, onde a carmelita e o carmelita estão a sós com o amado. A cela não é só lugar de descanso. O quarto, é lugar de comunhão, de interação. É lugar de audição do sagrado, onde a alma escuta o amado, perescruta sua vontade, estuda seus atos. E quando ela sai de novo para o claustro, e quando ela sai de novo para os lugares do convento, ela sai admoestada a praticar o silêncio, a caridade, enfim. Então, o pouco falar é justamente um dos sinais da presença de Deus na alma. Santa Teresa diz nas suas obras que no muito falar não faltará o pecar. Ela diz: notai, minhas irmãs, que as que mais falam são as que menos têm a presença de Deus em suas almas. Isso impactou as irmãs no começo, Porque Santa Teresa era muito clara, era muito incisiva no silêncio monástico. O silêncio da língua significa também não falar coisas desnecessárias, não falar mentiras, não acusar pessoas, não ser uma navalha afiada que destrói a reputação alheia. Quantas pessoas hoje estão manchadas por causa de uma palavra de alguém? Quantas pessoas hoje têm suas vidas destruídas por causa de uma má informação? São João da Cruz vai dizer que, nesse sentido,
no julgamento pessoal, os órgãos serão todos julgados e o que mais será severamente julgado, justamente a língua e o coração, porque estão intercalados. A língua fala do que o coração está cheio. A língua fala do que a alma está cheia. Então esse sentido, esse silêncio da língua, também é a mortificação do falar sem necessidade, do falar aleatoriamente, do falar de maneira apaixonada, do falar com obsessão. Então, São João da Cruz diz que um dos sinais é o silêncio da língua para a comunhão com o Senhor. Depois, o santo vai falar do silêncio dos sentidos, não é? Do ouvido, dos olhos. Ele vai falar do olfato, do tato, do paladar, para dizer que se deve mortificar tudo isso. Porque nos 5 sentidos estão presentes os pecados da gula, da sensualidade, a tibieza, os excessos, a cólera, a impureza, a discórdia, a renúncia ao sacrifício, a falta de sinceridade, a perda do equilíbrio moral, psíquico e físico. Os rebaixamentos da natureza estão presentes nesses 5 sentidos, como por exemplo os olhos, que já são chamados pelos poetas e filósofos as janelas da alma. São João da Cruz diz que constitui para a alma uma riqueza o olhar. Ele sofre com as pessoas que não enxergam, mas há um perigo. Ele diz que o olhar pode ser um recôndito de inúmeras imperfeições. Eles podem servir para contemplar as obras de Deus, para admirá-lo, para adorá-lo no Santíssimo Sacramento e para ser o quê? Um visor do mal, sentinelas da impureza. Os olhos podem ser o capricho da vontade. No Carmelo se anda sempre de olhos baixos. Dentro da clausura, é claro que em alguns cômodos da casa é preciso erguer os olhos. Mas para quê? Para evitar que a irmã, a noviça, a postulante, o noviço, fiquem olhando para toda a casa. Uma grande santa que está em processo de canonização no Brasil, Madre Maria José de Jesus, filho do cearense Capistrano de Abreu, ela já é serva de Deus. Ela adoeceu e depois de 30 e poucos anos ela precisou sair da clausura. E a imagem do Cristo Redentor já tinha sido inaugurada há pouco tempo. E a oração de consagração dessa imagem foi feita por ela, com a condição de que ninguém nunca soubesse que foi ela a autora daquela oração que o arcebispo da época rezou quando inauguraram. Então, quando ela foi para o hospital, o arcebispo Dom Sebastião Leme, que era um santo, queria homenageá-la e mandou colocar a Maria José numa enfermaria de frente ao Cristo Redentor. E a Madre Maria José de Jesus ficou ali por mais de um mês, doente. E o arcebispo veio visitá-la. E quando ele chegou, uma das coisas que ele perguntou, disse: Madre, o que achou da imagem do Cristo Redentor? Não é linda? Ela disse: Eminência, eu não olhei. E ele quase cai para trás. Como que a senhora não olhou? A imagem está aqui na frente da senhora, olhe na janela. Ela disse: eu não tinha obediência do Senhor para olhar a imagem, nem da minha priora. Eu não olhei. Foi quando ele disse: por obediência, olhe. E aí ela olhou. Alguém vai dizer: mas que exagero. Bastava olhar pela janela para ver a linda imagem do Cristo Redentor. Mas a Madre Maria José de Jesus, já bastante acrisolada no forno do amor de Deus, no fogo do Espírito, estava praticando essa mortificação dos olhos. Você consegue imaginar? Quase um mês na casa de saúde e nunca olhou pela janela a imagem. Mortificando o quê? A curiosidade, a obediência dos olhos, o não usar os olhos para tudo.
Santa Teresa d'Ávila diz uma coisa muito interessante num livro dela que poucas pessoas conhecem, O Certame. O que os olhos não veem, a obsessão cria. Então, um dos grandes meios de obsessão é o olhar. Meu Deus, será que fulano está fazendo aquilo? Será que é fulano acolá naquele lugar? O que é que fulano está fazendo ali? É aquela minha irmã de comunidade? Viste como ela veio mal vestida hoje, não é? Vixe, ela não está usando combinação. Ah, meu Deus do céu. Olha, ele está assim, ele está assado, ele está frito, ele está cozido. Olha, essa irmã nossa, é o segundo copo de Coca-Cola, que aliás pode tomar bem 10, outro negócio bom. Então, a mortificação dos olhos, né? A sensualidade dos olhos. Vai para o encontro, aí tem alguém que nos encanta. Nós perdemos 90% do encontro. Eu coloco nós, meus filhos, porque nós consagrados temos que lutar do jeito que vocês lutam para ser santo. É claro que nós um pouquinho mais, por causa dos votos, né? Que são coisas gravíssimas em nossas vidas. Mas nós temos que lutar para ser santo como vocês, é a mesma escola. Então alguém me atraiu e eu não escutei a pregação. O inimigo até usa isso, né? Para me perder a pregação. E eu passei a missa parecendo um radar da polícia rodoviária, olhando para todo mundo, quem entra, quem sai, quem se movimenta, quem desce, quem sobe, quem canta, quem não canta, quem levanta os braços, quem não levantou. Os meus olhos não são mortificados. Os meus olhos estão à disposição do pecado. Sim, os nossos olhos estão à disposição do pecado. Com as minhas leituras, os filmes, as revistas, os livros inadequados, tudo entra na alma pelos olhos. Então São João da Cruz vai dizer que o silêncio do sentido dos olhos é muito importante para a santidade, no Carmelo e fora do Carmelo, não é? Ele chama verdadeiramente a orientar o olhar e dirigi-lo para Deus. Ele diz: não ser curioso com os olhos, mas aproveitá-los. Não divagar com os olhos, mas procurar Deus com eles. Não se distrair com os olhos na oração, mas aprender através deles a contemplação. Não se enfraquecer no pecado através dos olhos. Não criar problemas para a comunidade através dos olhos. Não sufocar a alma com os olhos, mas libertá-la como uma borboleta que voa para Deus. Não ver aquilo que rebaixa a alma, mas aquilo que a dignifica e a eleva diante de Deus. Vejam que o pecado de Eva, antes de comer o fruto, foi vê-lo. Então, se algo nos atrai para o pecado, nós devemos trabalhar. Também o olfato, pode trazer prazeres, pode nos embriagar nas coisas do mundo. Nós cheiramos e às vezes perdemos o sentido das coisas divinas. Tudo foi criado não para retardar o caminho para Deus de São João da Cruz, mas para facilitá-lo. São João da Cruz diz que o olfato, quando não é trabalhado pela graça, gera vaidade, falta de pobreza, uma moleza na alma, tibieza, apaga a virtude do coração, tem um perigo de cair na possibilidade do pecado e não mais se levantar. Mortificar o olfato, Trabalhar, viver em função dessas coisas. Por causa do olfato vem a gula, Precisa trabalhar isso. Depois o tato. E aqui ele entra na questão muito profunda de respeitarmos a castidade do nosso corpo, em não nos apalparmos e não apalpar os outros, em não nos agarrarmos e nem agarrarmos os outros, a termos o que ele chama de a castidade das mãos,
Às vezes nós só sabemos lidar com os irmãos de comunidade, tocando, abraçando. E São João da Cruz diz que isso leva ao pecado, se não sensual, pelo menos do apego desordenado, da apropriação indevida do outro, do estímulo corporal do outro e em nós. Entendamos bem, não é deixar de fazer uma carícia fraterna no irmão ou numa irmã, de lhe dar um abraço, de apertar sua mão, de brincar com o seu rosto, um afago, mas em Deus e por causa de Deus que reside. São João da Cruz pede a castidade das mãos, porque são elas, não é? Que levantadas louvam a Deus, que seguram a palavra. Na época dele a comunhão era na boca, mas hoje mais do que nunca são nossas mãos que seguram o Santíssimo Sacramento por privilégio concedido pelo Vaticano II. Então cuidado para não perder a castidade do tato, a castidade das mãos. Essa castidade das mãos nos leva também a evitar com facilidade a masturbação, a excitação, né? Há pouco eu ministrei um curso para religiosas, onde elas perguntavam como trabalhar a avidez sensual. E eu dizia isso para elas, né? Que isto é um trabalho do corpo, a vigilância dos sentidos, a vigilância do que São João da Cruz está falando aqui. E coincidentemente, providencialmente, estou falando para vocês agora. Então, quando um religioso, uma religiosa cai no voto de castidade, tem toda uma luta dos sentidos para que isso acontecesse. Ninguém cai assim, pá! Não. A gente cai por etapas. Olfato, sentido, tato, paladar, os olhos. Há uma reunião de sensações sensoriais que nos levaram ao pecado. E um deles é o tato. Nós podemos ser irmãos e devemos, mas com todo o zelo, com todo o cuidado, para que o tato não nos leve a nos apoderar dos outros, a termos o que São João da Cruz chama aqui de a castidade das mãos. Não pecar com as mãos também na escrita, não pecar com a mão usando o celular, não pecar com a mão batendo nas pessoas, ou batendo portas, batendo mesa, batendo locais em momento de raiva. Não usar a mão para ofender os outros, nem fazer juramentos falsos. Né? Aqui está o silêncio do tato. Tem pessoas que onde chegam é batendo, né? Fazendo um sambinha com as mãos, uma cançãozinha em todo canto, e quando não encontra a mesa, bate na coxa, bate no pé, bate no ouvido e bate e faz um barulho. No Carmelo isso não é possível. Se vocês forem no Carmelo, as irmãs estão falando com vocês e as mãos delas estão debaixo do escapulário. E enquanto conversam com vocês, elas estão desfiando o rosário, ou estão segurando a medalha de Nossa Senhora do Carmo, ou estão com as mãos na correia do hábito. Justamente para não gesticular muito, não é? Às vezes nós somos como uma hélice de helicóptero falando, a pessoa de longe vê e parece que nós somos uma hélice de helicóptero com a mão falando e falando e falando e terminamos cansados e exaustos. Quando nós podíamos falar sem o movimento das mãos, é até mais prudente, né? E educado da nossa parte também, né? São João da Cruz pede esse cuidado. Dentro desse sentido, também a audição, né? Esse cuidado com o ouvido. Porque é pelos ouvidos que vêm as informações, as afeições, as amizades. Muito cuidado com o que se escuta. Como ele fala, peneirar, garimpar as palavras. Nem tudo que eu escuto pode ser verdade. Nem tudo que eu escuto é bom para mim. A gente se impressiona pelo ouvido com certas coisas e passa a noite acordado com uma ofensa, uma brincadeira, uma paródia de alguém. E o nosso ouvido já serviu como instrumento de doutrinação mental. E eu passo a noite acordado com aquela palavra que um irmão disse na comunidade sem nenhum objetivo de me ferir. Mas o ouvido, deseducado pela graça, deseducado para com Deus, melhor dizendo, deseducado para com a graça, ele está a serviço de tudo. Tem pessoas que têm uma audição impressionante.
Elas escutam um alfinete cair. Sabem de tudo que acontece na comunidade. Quem pecou, quem não pecou, quem está bem, quem não está bem, quem está para se separar, quem está namorando, quem arranjou um chamego, quem ganhou um dinheiro, quem está sem dinheiro, quem está empregado, quem está desempregado, quem almoçou, quem não almoçou, quem vem, quem vai. O ouvido, né? Sabe tudo. Tudo, 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 tudo. Olha, meus irmãos, em comunidade, é bom nós sabermos muito poucas coisas. Só o que interessa, só o que santifica. Às vezes nós sabemos de coisas que não vão acrescentar nada ao nosso progresso na graça. Mortificar o ouvido. Santa Teresa d'Ávila, quando uma irmã vinha conversar comigo, com ela, a primeira coisa que ela dizia era o seguinte: o que a senhora vai me dizer é verdade? Então ali já botava a irmã em xeque-mate. Porque eu só trabalho com a verdade, dizia Santa Teresa d'Ávila. O que a senhora vem me contar é verdade? Então Santa Teresa faz esse apelo para a gente ter cuidado com o ouvido. É pelo ouvido que nós perdemos grandes amizades, pelo ouvido que nós perdemos afeições. Quantas amizades perdidas porque nós acreditamos que o outro disse conosco, fez conosco, e o outro não disse e não fez. E se tiver dito, se tiver feito, onde está a obrigação cristã de perdoar? É pelo ouvido que nós rompemos relacionamentos. É pelo ouvido que nós podemos escutar as razões do outro e perdoá-lo. Pelo ouvido que nós podemos escutar a degradação do outro e levantá-lo do chão. Hoje ninguém para mais, não é? Nós não conseguimos mais parar para ouvir uma coisa muito característica da renovação carismática, que é a partilha. Hoje quase não tem. Eu quero partilhar com o formador. Na próxima semana, se Deus quiser, eu lhe atendo. Isso não é com Shalom, não. É com outras comunidades que eu estou falando, viu? Não é com Shalom de Pacajus, não. É outras comunidades. Ah, eu quero falar, irmã, eu quero partilhar com você. Não, no momento você partilha com Jesus e depois a gente partilha junto, né? Agora eu estou apressada, eu tenho que ir lá na Samasa, em Fortaleza, né? A gente está perdendo essa coisa tão bonita que era elogiada, inclusive, pelos movimentos focolares. A Chiara Lupe dizia, uma das coisas mais lindas que eu amo na renovação carismática é a partilha. Irmãos que se sentam para ouvir irmãos. Os ouvidos já estão tão camuflados, já estão inflamados de tanta coisa e até do celular, que a gente não tem o tempo favorável para a caridade auditiva, para ouvir o sofrer do outro, para ouvir a noite escura do outro, talvez, não é? O outro silêncio que São João da Cruz vem nos falar é o silêncio de Deus. Suportar os silêncios de Deus, a aridez, a noite escura, a ausência de um sinal sensível da graça, o sentir-se perdido no mar tempestuoso, como diz a canção, né? Numa noite traiçoeira. Onde está Deus com o que eu estou passando? Onde está Deus no que eu estou sofrendo? Deus me abandonou? Deus está calado? Ele não fala mais comigo na oração? Ele não fala mais comigo na sua palavra? Deus silenciou, rompeu a linha de contato comigo. Eu estou servindo, mas não tenho feedback. Não é uma pista de mão dupla. Eu estou seguindo sem Ele. Ele não corresponde ao meu amor. Ele não atende à voz da minha súplica. Ele não recolhe os meus louvores. Calma. Você está passando pelo silêncio de Deus. É esmagador. É cruel. Tem uma serva, uma beata, Rosa Gatorno, fundadora das Irmãs Filhas de Santana, que ela dizia que ela preferia a morte do que aquele silêncio, porque ela estava na noite escura e não sabia. Ela dizia, nem aos pés se parece com depressão. É muito pior do que a depressão, o silêncio de Deus. Ele não fala, ele não se manifesta,
Eu não sinto a sua presença sensível. Talvez você esteja passando por isso, na aridez, na noite escura. Como diz Santa Teresa d'Ávila, no recôndito mais profundo da alma, eu estou sozinho. Eu estou sentada num banco, meu Deus não está do lado. É o que a alma pensa. E, no entanto, diz Santa Teresinha, a alma está envolvida totalmente pela graça e não sabe. Santa Teresinha diz, ela está no meio de um rosal, de um jardim florido, mas ela está preocupada só com os espinhos. Depois de anos de caminhada, Deus se calou na minha vida. Depois de anos de consagração, o silêncio mortal de Deus. Sim, o silêncio mortal. A alma quer romper-se, chora, clama aos pés do Senhor, o procura desesperadamente, como diz São João da Cruz. Onde te escondeste, meu amado? Eu saí pelos vales e montes atrás de ti, onde te escondeste? Mas São João da Cruz vai dizer que Deus está em plenitude nessa alma, só que ela não percebe. Qual um perfume, diz ele, que a pessoa que colocou não sente, mas o outro que está perto e passa ao lado sente. A alma está perfumada pelo sagrado, mas está sentindo a sua falta, a sua essência. Está sentindo que Deus se ausentou de dentro dela, do seu coração, da sua mente, dos seus pensamentos. Por isso uma tristeza, um desânimo, quase que uma morte. Porque é procurar as sensações. E São João da Cruz diz que Deus vai exigir que a alma o ame por Ele mesmo. Vai trabalhar até as emoções. Ele vai chamar isso de o puro amor. Ou seja, a pureza do amor, a integridade do amor. Onde eu não preciso mais de emoções de um encontro, emoções de um show, emoções de um retiro, emoções de um livro, emoções de um presente, emoções de uma exortação. A minha alma se habituou a servir a Deus por Ele mesmo. São João da Cruz diz que nesse período, se a alma for fiel, vai receber uma graça. Qual? Perder-se em Deus. Se perseverar. Porque isto passa, a noite escura passa, a aridez passa. São estados de evolução mística. Então eu falo para você hoje, meu irmão, minha irmã, está sentindo saudade da presença de Deus? Sabe quando a gente entra para a renovação que o coração explode? Qualquer cançãozinha a gente chora, qualquer pregação a gente quer ir como um foguete para o céu, né? Qualquer livro que a gente lê, aí chega a hora do silêncio de Deus, aquele livro para nós é repugnante. Aquele texto bíblico não me fala mais nada. Aquela canção, meu Deus, eu sou capaz de dizer no grupo, é do tempo do Ronca. Aqui na nossa comunidade, quando nós estamos reunidos, pelo menos os consagrados, e eu peço uma música, geralmente minhas canções são da década de 80, né? E os irmãos caem na gargalhada porque estão todos acostumados com as novas canções que eu não sei, não é? Com os novos hits, com os novos The Voices espirituais, eu não conheço. Acho muito bonito, mas eu ainda sou das antigas, né? Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo, não é? Com tua mão, ó meu Senhor, segura-me. O pessoal do Ministério de Música, vale meu Pai do céu, não é? Outro dia cantaram aqui umas canções lindas. Eles disseram, não é o que mundo o senhor vive. O senhor não escuta essas canções, não, nos encontros? Não. Que é linda a canção, não é? Então, Deus se cala. Vou para a missa, vou para o grupo, vou para a comunidade, rezo o texto, enfim. Mas minha alma é oca, seca por dentro. Tenha paciência. Esse tempo vai passar. É apenas o deserto, não é? É aquela seca do Nordeste, né, que nós sabemos. A alma está completamente árida. E ela tem a impressão que não suporta retiro, não suporta formação.
ela só está árida. E vocês sabem, a terra árida, ela não se adapta a pouca água, né? Então, ela precisa de uma enchente, ela precisa de um vazamento grande d'água para produzir frutos. E por fim, o silêncio com Deus. Aqui já é o fim da aridez, já é o fim da ausência de Deus. Ele volta a se manifestar. Como Santa Teresinha diz, o sol sai das nuvens e agora brilha na alma. É uma solidão sonora, como diz São João da Cruz. É um apaixonar-se por Deus outra vez. É um amor restaurado. Núpcias do Cordeiro. Já não é o noivado, é o casamento místico com a pessoa de Jesus. E qual o detalhe desse silêncio? É que agora, diferente de tudo que a alma não conseguia suportar, agora ela tem um fastio de tudo que não é Deus. Ela não vai para certos lugares consciente da necessidade do recolhimento. Ela não vai para certos eventos, mas por necessidade de ficar em silêncio com Deus em casa, no convento, na capela, enfim. Ela não sai mais falando às tontas, ela virou uma alma de silêncio. Mas não de um silêncio mórbido, um silêncio que é amor. O silêncio com Deus é a intimidade, diz Elizabeth da Trindade. Eu não preciso entrar em oração, eu sou oração ambulante pela casa. Eu não preciso mais entrar em oração, eu sou a oração em pessoa, eu sou a contemplação em pessoa, eu sou a união mística em pessoa. Eu não sei vocês, mas eu conheço muitas pessoas que já chegaram a isso. Eu conheço uma pessoa aqui em Fortaleza que só chegar perto dela, ela não precisa nem tocar em assuntos religiosos. Ela transpira o céu, ela transpira Deus. E é emocionante isso quando alguém consegue transparecer Deus desta forma. Às vezes a pessoa não tem nenhum adereço religioso, está com o simples sacramental da comunidade. Não é que por si só é um símbolo de pobreza, de despojamento. Ela transpira a Deus. Enquanto alguém com um crucifixo grande, uma medalha grande, o terço enrolado todinho no braço como se fosse uma cobra, ostentando a corrente da consagração a Nossa Senhora, ostentando medalhas. Não. A alma chega a um nível de simplicidade mística tão grande que tudo que ela não quer ser notada nesse amor é ser percebida nessa intimidade. Ela não quer ser referência de união com Deus. Ela é referência, mas não quer ser. Ela já recebeu o alimento espiritual adequado para a união com Deus. Ela já recebeu o alimento necessário para o transbordamento de Deus. Então ela está na terra, mas apenas esperando o céu. Pergunte a você: será que eu estou na terra só esperando o céu? Ou eu tenho medo do céu? Eu tenho medo da eternidade? Porque a alma que chega desse silêncio com Deus, ela está vivendo só esperando o céu. Ela não teme o amanhã. Ela não acha que hoje foi bom ou foi ruim. Ela acredita que hoje foi uma etapa de evolução para chegar lá. Ela vive numa expectativa teológica de Deus. E quando o Senhor vier buscá-la, ela já está de malas prontas. Então esse silêncio com Deus é quando a alma já foi provada, já passou pela noite escura, pela noite dos sentidos. Olha aí, São João da Cruz lembrando, né? Olfato, paladar, visão, tato, né? Audição. É a noite dos sentidos, é isso. Todos esses sentidos já foram purificados. E agora a alma goza da intimidade com Deus. Ela usufrui da intimidade com Deus. Ela é um poço transbordando Deus. Ela já não tem a sede da samaritana. Ela tem a alegria de Madalena que viu ressuscitado. As duas figuras, a samaritana
lá no Poço de Jacó, e Santa Maria Madalena, completamente repleta, cheia, transbordando do ressuscitado. Eu conheço pessoas que, graças a Deus, e olha que não são religiosos não, leigos e leigas, que já são transparência do sagrado. Não é aquela pessoa tanto fez como tanto faz, não, aí é ausência de consciência, é morbidez, não é? Mas para ela, tudo conduz para Deus, tudo leva para Deus. Quando eu estava hospitalizado, o rapaz do meu lado de 35 anos faleceu. E eu vi toda a agonia, não é? Toda a luta dos médicos para salvá-lo. E eu me vi naquele rapaz. Até onde ele conseguiu falar, ele pediu: não me deixe morrer. Me ajuda, doutor. E eu vi o médico em cima, literalmente em cima dele, dando os choques, né? Os eletrochoques. Reage, reage, reage. O médico lutava, lutava. E eu depois vi lágrimas nos olhos do médico. O rapaz não resistiu. Nós estávamos no setor de paradas cardíacas, eu tinha tido 2. Mas enquanto eu via a agonia daquele rapaz, eu rezava para que Nosso Senhor o recebesse. Eu fiquei preocupado com o desespero dele em não querer morrer. O desespero dele em não aceitar aquele momento. Ele falou até o último instante: doutora, me ajuda, doutor, não me deixa morrer. Ele segurava assim pelo jaleco do médico. Depois ele foi perdendo os sentidos, né? E eu disse: Jesus, por tua infinita misericórdia, dai-me uma santa morte. Dai-me a aceitação desse momento. Não estou julgando este rapaz. Inclusive estou intercedendo para que ele esteja convosco. Mas que a minha alma não tenha medo desse passar para a eternidade. Dessa Páscoa, desta passagem, não é? Porque me impressionou muito o desespero de alguém ao ver que a vida está indo embora. Então, irmãos, esse silêncio com Deus é próprio dos contemplativos. E você pode ser um contemplativo, uma contemplativa. Não precisa entrar no Carmelo, não precisa ser Clarissa, não precisa ser monge ou ser monja. Eles fazem o papel deles, mas nós podemos fazer também aqui fora. Então crie o seu Carmelo aqui, uma vez que vocês também são de experiência carmelitana, como o Baluarte Santa Teresa d'Ávila, o silêncio com Deus. Deus abençoe, estou sempre à disposição dos meus queridos irmãos e irmãs. Sabendo o vocabulário dela e as figuras de linguagem, as comparações, as metáforas que ela usa. Joia! Eu gostaria de lembrar também que você precisa de um caderno para você ir anotando aquilo que a gente vai falando e também, principalmente, para que você anote acerca da sua vida de oração com as orientações que nós formos dando ao longo dessas 10 semanas, tá certo? Eu queria apresentar para você também esse livro. Ele não é obrigatório, mas é um livro relativamente barato que se chama Chave de Leitura para as Moradas do Castelo Interior. É da nossa irmã Ana Geórgia e ele dá a você uma visão das 7 semanas do castelo. Aqui você só vai ter a primeira e a segunda nesse ano. Mas nos próximos anos nós vamos fazer a terceira e a quarta, a quinta e a sexta e a sétima. Então, se você quer uma visão do castelo interior e um caminho para ler, uma explicação de cada capítulo, você pode comprar esse livro das edições Shalom. Né? Ele não é obrigatório. O que é obrigatório é Castelo Interior, Moradas de Santa Teresa. Esse outro é um enriquecimento, uma ajuda na sua leitura. Tá bom? Então, vamos lá? Essa semana nós lemos o capítulo 1 já. Os 4 primeiros números 1, 2, 3 e 4, do capítulo 1 das primeiras moradas. Na semana passada nós vimos como era um castelo medieval, como era a vida no castelo medieval, no qual Santa Teresa se inspira para escrever o castelo interior.
vimos como o castelo é a nossa alma e como Deus mora no centro da nossa alma em essência. Não é uma figura, não é uma graça, mas o mesmo Deus que está no céu está dentro da nossa alma. E agora nós vamos começar esse capítulo primeiro, quando a santa fala do castelo em si, do diamante da nossa alma. Nós vamos mergulhar no que Santa Teresa entende como a nossa